Caríssima igreja, este é o momento de meditarmos na palavra de Deus, com muita gratidão e muita alegria, satisfação, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Não sobrevivemos sem a palavra de Deus. Então quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 20, versículos 17 a 35, por favor. Atos 20, 17 a 35. Está escrito assim, Atos capítulo 20, versículos 17 a 35. Nossa meditação tem este tema, mas bem-aventurado é dar que receber. Você verá essa tela algumas vezes repetidamente nessa noite, mas bem-aventurado é dar que receber. De Mileto, está escrito no versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar biblicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Versículo 26. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Meus caros, essa expressão, mais bem-aventurado é dar do que receber, que Paulo cita aqui, que Paulo fala, ela não é encontrada em nenhum lugar exatamente dessa forma. Em nenhum momento Jesus disse exatamente isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas Jesus disse aquilo que foi lido na liturgia, dai e dar-se-vos-á. Então é dali que se extrai o conceito que quanto mais for dado, mais será recebido. A rigor, o conceito de ter não está pautado nisso. A humanidade não compreende essa linguagem. A humanidade compreende a seguinte linguagem: pedi e dar-se-vos-á. Até porque está escrito. Mas lá é num contexto de oração, num contexto de dependência de Deus.
Então veja como são as Escrituras. Em um determinado momento, a Escritura diz, pedi e dar-se-vos-á, dentro de um contexto. E em outro momento, a Escritura diz, dai e dar-se-vos-á. Quando nós lemos na liturgia a palavra de Jesus, isso está em Lucas capítulo 6, versículo 38, o contexto daquela passagem é, quanto mais doação, quanto mais abnegação, quanto mais entrega, quanto mais consagração, mais a recepção dos cuidados e do conjunto de bênçãos que um ser humano precisa para viver. Essa não é a linguagem do mundo, mas acreditem, essa é a linguagem da igreja. Aí você talvez estranha, mas reverendo, não é isso que está sendo pregado nas igrejas. Claro, não é. Mas as igrejas de confissão reformada pregam isso. Igrejas que não têm a responsabilidade de pregar a soberania de Deus, a provisão de Deus, não precisam pregar isso. As igrejas que conhecem a Deus por pública profissão de fé, expressam o seu conhecimento de Deus. Igrejas que recebem seus membros por arrolamento, ou seja, pessoas são recebidas por batismo e profissão de fé. Igrejas assim têm a obrigação de pregar a provisão de Deus. E dentro do contexto da provisão de Deus é que Paulo está conversando com os discípulos da igreja de Éfeso. E a conversa, então, de Paulo com eles é pautada por isso. Porque ao final daquela conversa, ele disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas o que é que Paulo está querendo falar? Que tipo de doação é essa? Como Paulo vai convencer os presbíteros de Éfeso que dar é melhor do que receber, quando todos são acostumados a se alegrar no receber? Todos comemoram a vitória recebida. A bem-aventurança, a alegria, a satisfação, a comemoração sempre parece estar relacionada ao receber. Por que é que Paulo está dizendo, não, dar é melhor? É difícil convencer alguém que dar é melhor. É ou não é? Pois é. Paulo também sabe dessa dificuldade de explicar o fundamento. E é a base para essa tese. Dar é sim melhor do que receber. Mas como é que Paulo trabalha isso? O texto que a gente viu, então, parece nos mostrar algumas bases. Será que nós vamos nos convencer disso nessa noite? Porque o convencimento, o entendimento de uma tese como essa, realmente pode mudar a nossa vida. O não entendimento de uma tese como essa pode nos fazer, talvez, piores do que somos. Então, essa é uma tese importantíssima. Precisa ser entendida à luz da instrução do Espírito de Deus. Não pode ser entendida por lógica humana. Ela parte de uma lógica de fé. Como será que Paulo defendeu esse conceito? Então eu pretendo falar aqui sobre 3 ideias de Paulo. Uma ideia relacionada ao passado, outra ideia relacionada ao presente e outra ideia relacionada ao futuro. Dos versículos 17 a 21, se você quiser acompanhar aí no texto, o versículo 18, Paulo diz assim, vocês bem sabem como que eu me comportei quando eu estive entre vocês. Então, quando Paulo fala do passado dele com a igreja de Éfeso, ele diz, é público. Eu sou uma pessoa pública. Eu sempre fui uma figura pública. E todos aqueles que são figura pública, como no caso de Paulo, precisam compreender que na relação com o público, então, eles podem receber tanto críticas quanto elogios, tanto apoio quanto não apoio. Eles podem ter uma relação muito tranquila e prazerosa,
mas podem também ter uma relação de desafeto. Paulo diz isso. Dá uma olhadinha lá no versículo 18, como ele se refere à sua publicidade. Eu estive assim, me conduzi assim entre vós, diz a palavra de Deus, em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Então, quando Paulo se reporta e fala com a igreja, ele recorre ao passado para falar da sua doação. Ele diz, eu sou a oferta é pública. Eu sou Paulo, o missionário. Vocês precisam saber tudo de mim. Uma outra coisa que Paulo fala no versículo 19 é sobre a sua serviçalidade. E a serviçalidade de Paulo no versículo 19 contém alguns elementos, né? Ele diz servindo, é uma expressão ligada à diaconia, servindo. Mas olha como ele fala, com humildade, lágrimas e provações. Você não vê isso lá nos momentos em que Paulo está trabalhando, que talvez nas suas noites ele chorou. Mas ele conta, ele diz, e ele reporta como foi a sua serviçalidade. A sua serviçalidade não foi só um ato voluntário. A sua serviçalidade foi aquela convicção que uma vez colocado a mão no arado, não pode voltar atrás. Então, a perseguição que os judeus lhe impuseram não faziam ele soltar a mão do arado. Agora, muitas vezes, o semear de Paulo era com choro, como diz o Salmo 126, gemendo e chorando. Mas o que ele tinha em mente? Que um dia voltaria com os feixes. Então, veja como a Bíblia se explica e, ao mesmo tempo, mostra uma relação de serviço responsável. Veja o versículo 20. Como é que Paulo trabalhava? O versículo 20 nos mostra a intensidade de Paulo. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então nós temos um ministro aqui, um serviçal, um pastor, que trabalha em duas frentes. Ele trabalha no público, que é quando todos estão juntos. E todas as maiores teses da sua teologia são expressas para que todo o público compreenda de uma só vez. Mas a vida não é feita só de um grande público reunido. A vida é feita dos problemas do dia a dia. A vida é feita das tristezas e angústias que as pessoas nem sempre querem compartilhar com o todo. E era lá que os ensinos acerca da vida, dos dilemas, dos fracassos, das perseguições que os cristãos sofriam naquele momento, recebiam então de Paulo o pastoreio, o ensino. É isso que ele está falando. E essa intensidade, não deixando nem de anunciar, que é o querigma, a proclamação, e nem de ensinar, que é a didática, isso começa a mostrar como um pastor é feito. E Paulo está falando do seu passado. Então, é importante que nós compreendamos que Paulo está dizendo, eu pastoreei vocês. Eu fui um servo da graça de Deus. Eu procurei cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. Desde o primeiro dia, vocês sabem disso, não sabem? Porque chega um dia na vida, na relação de um pastor com a sua igreja, que ninguém precisa dizer, olha, eu sou um trabalhador. Porque as pessoas sabem que você é. Ninguém precisa dizer, eu sou fiel. As pessoas sabem que você é. As pessoas não precisam ouvir defesas de serviços e de ministérios, porque as pessoas sabem o que é. E quando alguém precisa muito se defender, fique atento. É possível que as suas maiores defesas não representem verdadeiramente a sua essência. Então Paulo está explicando a publicidade, a serviçalidade e a intensidade a estes presbíteros para que eles compreendam que o que ele fez, como ele viveu, ele gostaria que eles vivessem também. Esse é o objetivo de Paulo. E Paulo finaliza essa primeira parte falando no versículo 21, então, de como foi que ele trabalhou. Quais foram as teses que nortearam Paulo? Ele diz,
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Foi isso aqui que Paulo fez. Paulo pregou em todos aqueles lugares o arrependimento e a fé. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Sem parar. Como como alguma coisa que goteja numa noite de chuva em cima de uma latinha. Tim, 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 o tempo inteiro. Arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. Por quê? Porque o contexto, o entendimento da vida com Deus não era o do arrependimento e da fé. Era o da legalidade. E Paulo diz, Cristo cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei. Creia em Jesus, creia em Jesus. Tudo é pela graça, viva pela graça. Sua vida depende da graça, não depende de você. Depende de Deus, é de Deus. Deus está no centro, confia em Deus, confia em Deus. Era isso. Eu sei que para você, isso é muito comum. Você já ouviu e você já sabe. Mas os presbíteros em Mileto precisavam ser fortalecidos com essa fé. A fé em Deus. Por isso o passado de Paulo é uma oferta. Ele diz, eu me ofertei para que vocês pudessem compreender quem é Deus. Por isso arrependam-se dos seus pecados e creiam em Deus. Pois bem, então isso parece ser o que a Escritura mostra nesses primeiros versículos. Algumas pessoas falaram sobre o que é ser um serviçal. Nós aprendemos de muitas formas com as Escrituras. E João Calvino, então, reformador do século XVI, disse uma coisa sobre o que é essa serviçalidade. Ele disse que os ministros devem conduzir a sua mensagem na direção certa. Por quê? Porque eles são líderes. Todo ministro, a ideia de ministro é todo o que serve. Eles apontam para um caminho. Então, quando eu estou nessa noite falando com vocês aqui, olha, arrependimento e fé, viu? Arrependimento e fé, eu estou procurando fortalecer em você a dependência de Deus. E estou procurando matar a esperança que talvez você tenha em você mesmo. Então, eu sei que eu estou liderando seus pensamentos e liderando suas expressões de fé. Para que quando nas horas difíceis da sua vida, você falar, meu Deus, e agora? O Espírito de Deus possa lhe consolar e possa dizer, agora é com Deus. E então quando a sua alma for tomada do desespero, da solidão, o Espírito Santo possa lhe dizer, Deus está com você. Então, esse entendimento que os ministros precisam ter uma mensagem na direção certa, é porque se eles não tiverem uma mensagem na direção certa, como o reverendo Gabriel já leu aqui na liturgia no início, eles se tornam guias cegos. Eles começam a guiar o povo para a autopromoção, para a autoforça, para a separação, na verdade, da adoração e para a idolatria, inclusive. Então essa é a responsabilidade de um ministro. Nem sempre os ministros sabem disso, ou têm consciência disso. Vocês vão entender lá na frente, no terceiro tópico, que quem julga isso são vocês mesmos. Vocês, pela palavra, podem julgar um ministro. Os ministros devem conduzir a sua mensagem na direção certa, diz Calvino. E Dirk Phillips disse uma outra coisa super interessante também. Os ministros são sal e luz. Porque a ministração não pode ser dissociada das Escrituras. E as Escrituras têm uma eficácia natural onde elas estiverem. E quando os ministros são bíblicos, e Paulo dizia, eu fui bíblico, não foi? Eu preguei o arrependimento e a fé em Jesus. Quando os ministros são bíblicos, então a igreja é alimentada. Muito bem. Essa é a primeira parte. Por isso eu estou defendendo essa tese aqui com você nessa noite. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo estava muito feliz pelo que ele tinha sido, por sua história, por sua vida. Paulo podia contar com aqueles presbíteros o que lhe aconteceu, desde o primeiro dia na Ásia até aquele momento. Ele tinha o que dizer, ele tinha o que falar, e as suas palavras falam até hoje para nós. Mas vem uma segunda ideia, que não tem a ver com o passado, mas tem a ver com o presente. E Paulo fala então do presente, fala, e agora? Como é que está a situação agora? Aliás, ele usa essa expressão,
Agora, agora, agora. Isso está no versículo 22 até o versículo 27. Acompanhem comigo lá nas Escrituras. Está escrito assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. É mais ou menos como um dia o reverendo Daniel Santos pregou aqui sobre Abraão, quando ele ainda era Abrão, e ele foi chamado da sua parentela para uma terra que Deus lhe mostraria. Não que Deus lhe mostrou, para uma terra que Deus lhe mostraria. Ou seja, ele saiu sem saber para onde, mas ele saiu. Ele sabia que havia uma terra, mas quem dominava o conhecimento da terra era Deus, era o que ele chamava. Olha Paulo, depois de muitos anos, dizendo mais ou menos isso. Ele está sendo conduzido e ele está indo para Jerusalém, e Jerusalém representa, naquele momento, o local das perguntas e respostas, os debates e, na verdade, toda a polêmica a respeito do Messias. Pois é. Então esse é o presente de Paulo. Sigo para Jerusalém, gente boa, mas eu não sei o que me aguarda. Aliás, o que sei, diz Paulo, vem do Espírito. É bom ou é ruim? Depende. Seria ruim para alguém completamente despreparado acerca da possibilidade da morte. Mas pode ser bom para alguém que bebe um pouco da sua morte a cada dia. Vocês entenderão daqui a pouco. Preparado pelo Espírito, o Espírito já disse, cadeias e tribulações, Paulo. Cadeias e tribulações. É o versículo 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E aí vem o versículo 24, do versículo 24 ao 25, exatamente a seguir, logo a partir do anúncio do Espírito, do jeito do Espírito Santo falar com Paulo. O Espírito o conduz, o Espírito o prepara, o Espírito o consola. Como o Espírito Santo consola Paulo naquele momento? Com essas palavras, do 24 ao 27. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, o Espírito de Deus já havia consolado Paulo a respeito da eternidade, do que era aquele chamado, do que era aquele testemunho, e que mesmo que cadeias e tribulações lhe aguardassem, ainda assim ele diz, eu fiz o que eu tinha de fazer, eu cumpri o que eu tinha de cumprir. E ele segue nessa perspectiva, porque o seu compromisso não é mais com a defesa da sua vida, mas com o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, eu fico assim emocionado de ver um homem dizer isso. Sabe, para as teses atuais que dizem que melhor é receber do que dar, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Para aqueles que lutam com todas as suas forças para manter a sua vida e os seus status, a palavra de Deus diz outra coisa. A palavra de Deus diz que quem quiser guardar muito a sua vida, perde. Mas quem quiser consagrar a sua vida, ganha. É assim que o Espírito consola aqueles que vivem sob o Evangelho da graça. Nós temos um homem aqui assim. E algumas pessoas falaram sobre isso em alguns momentos. Eu separei dois pensamentos aqui, o do John Donne e o do Heinrich Bullinger. E um deles fala sobre preparação para adversidades em níveis de morte. Ele diz assim, construa a sua tolerância à morte para com a morte, bebendo-a todos os dias. Olha, essa é uma frase muito intensa e uma frase extremamente profunda e uma frase que só o Espírito Santo pode esclarecer. Por quê? Porque parece haver uma fobia da morte. Parece haver uma intolerância à morte. Logo a morte, que todos experimentaremos. Então, quanto antes compreendermos, antes desenvolvemos uma tolerância, bebendo dela todos os dias. Talvez você poderia dizer, eu não quero pensar nisso.
Ok, então provavelmente quando você morrer, será realmente uma grande surpresa para você. Tomara que ela não o encontre despreparado. Porque talvez aqueles que não se preparam para a morte também não creiam na ressurreição. Então, construamos uma tolerância a um fato certo, não é um ato subjuntivo, não é uma possibilidade, é um fato certo. Construamos uma ação ou uma reação a esse fato certo. E John Donne pede, experimentem a morte todos os dias, para que quando ela chegue, vocês saibam como e o que os aguarda depois dela. E Bullinger diz, as promessas de Cristo amenizam o medo dos crentes. Então aqui está a explicação para o problema da primeira expressão que é a de John Donne, que é assim, você só pode construir uma tolerância à morte compreendendo que ela é o último inimigo a ser vencido, compreendendo que ela não te segurará, compreendendo que mesmo que ela vier, seja agora, ou seja, quando for da providência de Deus, ali você será ressurreto com o seu Senhor, porque é lá dentro da sua morte que o Senhor Jesus vai te tomar e te levar para Ele eternamente. Mas quem não compreende dessas coisas morre de medo da morte. Mas a morte é para ser compreendida com vida. Não sejam assustados em relação ao que vai realmente lhe acontecer, mas conheça desde já que a nossa vida não deve ser preciosa para nós mais do que o sentido do que estamos fazendo aqui, o que viemos fazer neste lugar e como concluiremos aquilo que Deus nos deu para fazer. Por isso, mais bem-aventurado é dar do que receber. Em relação à vida, nós queremos mais vida ou estamos dispostos a doar da nossa vida? Pense. Porque o mundo sempre lutará para receber a vida. Mas para os cristãos que já receberam a vida eterna, agora a sua função é dar da vida eterna. Por isso a tese é, mais bem-aventurado não é o que recebe. Para o mundo é, mas para nós não. E vem o terceiro aspecto, ele está relacionado ao futuro. Eu estou trabalhando com a ideia de Paulo, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando ele conversa com os presbíteros, ele conta como é que ele deu de si, como é que ele está dando de si, como ele está considerando a sua vida. E agora ele envolve os presbíteros e a igreja no que ele espera que eles ofereçam. Qual será a consagração deles, daqueles presbíteros? Qual será a ação da igreja em relação aos problemas que terá? E haveria de ter mesmo, né? Então, sobre o futuro, quando Paulo fala sobre o futuro, do versículo 28 até o versículo 35, ele não fala de coisas tão boas. Ele diz no versículo 28, atendei por vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bom, Paulo está falando aos bispos, como está escrito aqui, aos presbíteros, aos líderes, né? Paulo está dizendo muitas coisas, mas eu vou dizer 2 ou 3. Nunca considerem a igreja de vocês. Vocês não pagaram nada por ela. Vocês não fizeram nada para ter igreja. Então vocês não terão igrejas. As igrejas nunca serão de vocês. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Só que vocês foram chamados para cuidar da igreja. Então nunca se sintam mais amados do que a igreja. A amada é a igreja. Vocês são trabalhadores da igreja. Não pensem que vocês são mais amados do que a igreja, por isso foram chamados para ser pastores. A amada, as ovelhas, são as igrejas. Ok, vocês fazem parte disso. Todos são ovelhas, inclusive usa a expressão rebanho aqui. Mas os pastores precisam pastorear. A figura de pastor, rebanho, é muito bonita porque ela pressupõe alimento, o saciamento da sede, a orientação, a proteção dos lobos. Aliás, é o que ele vai falar logo a seguir. Então, sobre o futuro, Paulo diz, é necessário que haja bons pastores. É necessário que os pastores compreendam que o Espírito lhes deu gente para amar, para cuidar,
para proteger, para orientar, para exortar, para apoiar, para andar com. E essa ideia pastoral, ele viveu. E por isso ele poderia falar aos presbíteros de Éfeso: vivam também. Então, desde esse tempo, nós temos o conceito bíblico que uma boa igreja precisa sempre de bons pastores. Quem são os bons pastores? Bom, aqui nós poderíamos avançar em muitas ideias, mas eu quero sintetizar de uma maneira. O bom pastor, primeiro, tem que ser uma boa ovelha. O bom pastor, primeiro, tem que compreender que ele é pastoreado por um pastor. E isso exige fé, isso exige perseverança, isso exige amor, isso exige temor, isso exige muito. Então, os pastores, primeiro, para serem bons pastores, para pastorearem o rebanho, precisam ser homens conduzidos pelo Espírito de Deus. Não pode ser no nível do voluntariado, precisa ser na perspectiva do chamado. É muito diferente uma coisa da outra. Então, Paulo diz: pastoreiem bem. A igreja precisa de bons pastores. Por quê? Por causa do surgimento dos maus pastores. E Paulo vai dizer que eles surgem de duas maneiras. Ele diz: tomem cuidado com os lobos vorazes. Estes lobos viriam de fora. Mas ele também diz: mas haverá ovelha que quererá se tornar de dentro de vocês pastor. E pervertidamente tentarão vos levar para outros caminhos, que são aqueles guias cegos que nós lemos na liturgia. Ah, meus irmãos, o versículo 29 e 30 fala disso com propriedade. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ou seja, os pastores servem para cuidar do rebanho, mas os lobos não vêm para cuidar do rebanho, vêm. Eles são, sim, a ameaça, a estabilidade, a segurança do redil de ovelhas. E quem é que veria isso? Quem detectaria o lobo? Como é que se protegeria? Então, os bereanos, os de Bereia, diz as Escrituras, que eles tinham uma característica. Eles conheciam tanto das Escrituras que quando alguma coisa era ensinado e que não significava o que estava nas Escrituras, eles diziam: não, isso não está certo. Isso não está certo. Então, a igreja consegue detectar quem são os maus pastores. Às vezes, lobos vestidos de ovelhas. Às vezes, ovelhas vestidas de lobos. É a palavra que consegue, de alguma forma, fortalecer a igreja para que ela julgue essa situação, analise o seu líder. E aí vem os versículos 31 a 35, então, que são a orientação. Como é que a igreja consegue fazer essa avaliação? Os versículos 31 para frente, a palavra é: portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, estive com vocês. Depois, e esse versículo 31 é maravilhoso. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E aí, novamente, Paulo vai dizer: olha, eu não usurpei nada, eu não fui pesado para ninguém, eu sempre trabalhei mais dando do que recebendo, vocês sabem. Então, considerem o meu exemplo e que seja o meu exemplo uma motivação para manterem a vigilância. Portanto, vigiai. Portanto, vigiai. Sobre o futuro da igreja, vigiai. Qual é a grande preocupação de Paulo? Os lobos vorazes e aqueles que pervertem a sã doutrina. Pois bem, algumas pessoas falaram sobre isso também. O Johann Spangenberg diz que esse arrependimento e essa fé que estão aqui no texto, estão o arrependimento bastante relacionado à lei, ou seja, a lei mostra o nosso pecado. A lei diz, se a lei diz, adorarás ao Senhor teu Deus, quando nós temos as nossas idolatrias particulares, a lei nos leva ao arrependimento. Quando nós temos uma noção de lei,
lei de Deus, instruções de Deus, a gente, no escrito da lei, a gente vê quando está fora da lei. Pois é isso que Spangenberg quer dizer. E a fé ela abrange o Evangelho. Bullinger diz que a contrição, ou seja, o reconhecimento de pecado e o arrependimento, e a coragem para testemunhar, duas palavras aqui do latim, poenitentia, que vem que dá origem à nossa palavra penitência, e fiducia, que é uma ideia de coragem mesmo, de homologação, né? É isso que é o verdadeiro evangelho, diz Bullinger. E Menno Simons, aquele que depois deu origem a uma das denominações chamada os irmãos menonitas, né? Ele diz isso que eu lhe falei agora há pouco. Os crentes têm condições de analisar os seus líderes, mas não é pelo que eles acham. Tem que ser pela palavra. A palavra ajuda os cristãos a fazerem a análise adequada de quem são os seus líderes. A palavra. Crentes com a palavra conseguem fazer leituras melhores. Crentes sem a palavra, por mais que tenham boa vontade, não conseguem fazer a leitura adequada. Mais bem-aventurado é dar que receber. Essa é a tese. Mais bem-aventurado é oferecer do que esperar. Essa é a tese. Mais feliz é o que tem para dar do que o que precisa receber. Essa é a tese. Paulo disse, eu me dei. Eu me dou. E vocês também precisam se dar. Eu quero caminhar para a conclusão com essas 3 ideias aqui. No passado, Paulo foi à oferta na Ásia. Ele poderia dizer ali para os presbíteros, vocês sabem como eu vivi, vocês sabem como eu preguei, vocês sabem como eu ensinei, vocês sabem, não sabem? Ele poderia no presente dizer, minha vida não é mais preciosa a mim, não, porque eu já tenho o meu galardão, eu já tenho a riqueza. É com Paulo que nós aprendemos, quando sou fraco, sou forte. É com Paulo que nós aprendemos que na hora das maiores angústias, e na hora das maiores fraquezas, e na hora dos maiores desesperos, o homem pode, pela fé, desfrutar do seu estado novo. Só o cristão pode viver em um estado atual de periculosidade, muitas vezes, mas o seu espírito estar em paz por aquilo que lhe foi prometido, por aquilo que é a sua herança eterna. Só um crente pode fazer isso. Então ele sabe qual é a sua riqueza. Quando ele termina o seu ministério, ele fala isso lá para Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é a sua riqueza. Em relação ao futuro, qual é a marca de Paulo? Sua esperança. É isso que ele diz aos presbíteros. Os dias são maus, ficarão piores. Lobos vorazes penetrarão a igreja. De dentro de vocês, outros pervertidos se levantarão. Mas eu encomendo-vos a palavra da graça. Essa é a esperança de Paulo. Vocês estarão guardados na proteção do nosso Deus. Por que é que Paulo diz isso? A sua esperança não está na igreja de Éfeso. Sua esperança está em Deus. Nas anotações inglesas tem um detalhe bem interessante, que é conhecido de todos nós, mas quando nós compreendemos dentro do contexto, fica mais forte. O Supremo Pastor certamente sustentará vocês. Como nós poderíamos aplicar isso, meus irmãos? Nós também temos passado, presente, futuro. Nós aprendemos com os exemplos das Escrituras, coisas boas, coisas ruins. O que nós podemos aprender do exemplo de Paulo nessa noite? Vamos lá. Vamos tentar fazer uma recapitulação mental, espiritual. Você tem o seu passado, eu tenho o meu, todos nós temos. Há evidências de uma entrega pessoal e consagrada no nosso passado? Há alguém que a gente pode dizer, você me conhece, você sabe como eu vivi, você sabe como eu fui, desde que eu conheci ao Senhor, desde que eu entrei na tua vida, desde que você me conhece, você sabe como eu sou. Porque muitas vezes é essa oferta que vai determinar o seu valor. Tem gente que não tem passado. Tem gente que não tem entrega pessoal e não teve uma vida consagrada. Por isso, diante de muitos, a sua palavra não tem nenhum valor. Ele quer que tenha.
Mas não tem. Quem é que valora a palavra, se não o testemunho de uma vida? Palavras podem ser lançadas ao vento, mas atos são insígnias que o vento não leva. Por isso, muitas vezes, não é uma questão de palavra, é uma questão de acúmulo, de testemunho. E aqui, nós temos de fazer essa pergunta, meus irmãos. Façamos com coragem. É possível que tenhamos a fiducia suficiente para isso? Há evidências de uma consagração pessoal e consagrada? Há um presente que a gente vive agora, nesse horário aqui, às 7:20 dessa noite. Qual é a nossa riqueza? Qual é o nosso valor? A nossa riqueza consiste de quê? Paulo disse, minha riqueza consiste de que eu vivo para um sentido. Eu encontrei o sentido da vida. Eu sei que eu vivi para isso. Por isso, se cadeias, tribulações, morte me aguardarem, louvado seja Deus. Qual é a nossa riqueza? Nossa riqueza são nossas vitórias, são nossos bens. Nossas riquezas são nossas conquistas, são nossos títulos. É isso. São nossos filhos, é isso. Nossa riqueza é o quê? Pois parece que Paulo diz que a riqueza de um cristão é mais do que isso. Bom, e se Deus nos der um futuro, né? É verdade que a gente sabe que o futuro pertence a Deus. Mas se Deus nos der um futuro, qual é a nossa esperança para esse futuro? Os nossos olhos já contemplam a eternidade? Por exemplo, você olha para mim, ou olha para essa parede, e você, o máximo que você vê são os slides. Mas você sabe que existe uma rua lá atrás. Tem um estacionamento aqui, e depois tem uma rua. Assim como seus olhos não podem ver a rua que está atrás de mim, mas a sua mente, os seus olhos mentais conseguem ver, eu tenho de lhe perguntar, você consegue esperar na eternidade? Seus olhos estão para além desta vida? Porque foi isso que moveu Paulo a ser como ele era, e este é o exemplo de Paulo. Uma das maiores heranças nossas ainda não foram contempladas, ainda não foram tocadas. E nós somos convidados a viver assim, com os nossos olhos lá. Então, que o Senhor, com a sua graça, nos assista de tal maneira que compreendamos essa tese. E que não sejamos cristãos ansiosos pelas solicitudes da vida, temerosos, ranzinzas, medrosos, importunistas, desestabilizadores das nossas famílias. E não sejamos cristãos preocupados só conosco, com o que não temos. E não sejamos cristãos que a pessoa que está do nosso lado perceba que precisa cuidar de nós, porque se não cuidar de nós, a gente endoidece, tanto a nós quanto a eles. A palavra de Deus nos ensina outras coisas. A palavra de Deus nos ensina que mais feliz é quem dá. Por isso, talvez muitos sejam muito infelizes, porque sempre lhes falta alguma coisa, porque a sua vida está pautada no receber. E quem quer muito, nunca se contentará. Mas a palavra de Deus diz, contentai-vos com o que tendes, em Hebreus. A razão da felicidade no cristianismo realmente não é o receber, é o dar, a generosidade, a entrega da vida, a consagração para o serviço, a disponibilidade para dizer, eis-me aqui, como é que vocês precisam de mim? Como é que a gente trabalha? O que eu posso fazer? Essas disposições geram felicidade. Tudo aquilo que nós entregarmos, daquilo que Deus nos deu, voltará para nós como felicidade. Mas tudo aquilo que quisermos e lutarmos achando que são motivos ou razões de felicidade, ao final se mostrarão só mais uma coisa que você conseguiu. E o seu coração quererá mais. Talvez não terá. O Senhor olhe por nós,
nos ajude a compreender que a lógica da fé é inversa à lógica dos homens. Mas é a lógica da fé que satisfaz o nosso coração. Oremos. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, assim é o Senhor, a sua palavra, assim são os teus homens que viveram a história, e assim é a tua Escritura nos falando de coisas surpreendentes. E o poder da tua palavra continue a nos surpreender para que as ações da nossa vida possam demonstrar: Senhor, a gente aprendeu isso. Eu não sei se nós aprendemos isso, mas a nossa oração é que o Espírito Santo nos ensine constantemente para que aprendamos e vivamos por isso, para que o Senhor veja em nós um povo que aprende da tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia, pelo tempo, pela paciência que o Senhor tem conosco. Muito obrigado. Mas também rogamos ao Senhor que o teu Espírito trabalhe em nós para que as transformações que são necessárias, que o Senhor as execute em nós, opere eficazmente em nós. É a nossa oração. Agradecidos em nome de Jesus. Amém.